E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar um reparo em bancada dessa central PABX. Essa aqui é a Conecta Mais, ela tá com problema no ringue, ou seja, os ramais não tocam. A única coisa que eu peço aí, por favor pessoal, que dê um like no vídeo e se inscreva no canal para ajudar a gente, tá bom? Ela é o mesmo padrão da Modular e Mais, essa aqui tá para 4 ramais e 2 linhas e o problema dela, como eu já falei, é o ringue. Normalmente esse problema está associado à fonte, que é ela que gera a tensão de ringue, até tá aqui na serigrafia. GND e V-Ring. Porém, eu tenho que me certificar que é realmente essa tensão de ringue aqui. Aqui no esquema, ele nos mostra aqui os valores e a tensão de ringue. Uma das coisas que dá para perceber aqui nessa placa base é que a bateria oxidou. Olha só como é que tá aqui, ó. Ela oxidou e o resultado dessa oxidação pode danificar a placa base embaixo do conector aqui do flat que conecta a fonte à placa base, de essa oxidação fechar um curto embaixo da placa e acabar danificando aqui a parte do V-Ring. Eu vou verificar se esse é o problema nessa central, que eu não testei ainda. Primeira coisa, então, eu vou alimentar a central e ligar 2 aparelhinhos aqui para fazer testes. Uma das coisas que dá para perceber é que não tem capacitor estufado na fonte. Os capacitores visualmente estão bons, isso visualmente, né? Porque eu não verifiquei. Normalmente eles estufam, já é um indício de alguma anomalia, né? Que não é o caso dessa fonte aqui. Então ela já está energizada, vou providenciar 2 aparelhinhos aqui. Já liguei esses 2 terminais e esse sem fio aqui, os ramais 20, 21 e 22. Eu vou chamar para o sem fio, que é o 22, de qualquer um deles, ó. 22. Ó, aparece no display chamada. Se eu atender aqui, ó, eu vou pôr no Viva Voz. Já deu microfonia. Alô, alô, alô. Eu tenho comunicação, mas eu não tenho tensão de ringue. Vou chamar de novo, ó. 22. Chamada. Posso chamar também do sem fio para qualquer um deles. Por exemplo, 20. Ó, tá chamando. Posso atender. Tenho comunicação e não tenho ringue. O primeiro teste que eu posso fazer aqui, se eu utilizar osciloscópio ou esquema elétrico, é pegar aqui na fonte. Eu vou desligar para mostrar, porque é perigoso de dar choque. Tem que ter muito cuidado para manipular essas fontes, que é bem perigoso. Aqui na serigrafia da placa existe aqui, ó, V-Ring e GND. Esse V-Ring que é a tensão de ring, ele tá bem aqui no extremo desse conector. Então eu vou remover da placa base, vou puxar isso aqui. Tem que tomar cuidado para não destruir tudo, né? Assim, ó. Então olha, nessa posição é esses 2 últimos aqui, ó. A posição tá lá, ó, que é o V-Ring e o GND, e é aqui. E o mesmo cabinho do telefone sem fio, eu vou tirar aqui do terminal 22, que eu tinha feito o teste. Vou pegar essas pontinhas que tá desencapada, mas isso pode ser com qualquer aparelho. Eu vou deixar o sem fio aqui, vou alimentar a central, alimentei. E o que que eu vou fazer? Eu vou ligar direto aqui, ó, e ele tem que tocar. E olha só, não aconteceu nada, não tocou o aparelho, ó. Veja que aqui no display não aparece nada, ó. O que quer dizer isso? Que não tem sinal de ringue. A fonte, eu ligado direto na fonte, na saída de ringue, e liguei direto o aparelho aqui. Quer dizer que ela não tá mandando a tensão de ringue. Então esse problema tá na fonte e não na placa base, como eu imaginei que poderia ser por causa da bateria oxidada. Então até pode ter um problema lá que danificou aqui. Então pode ser que essa oxidação danificou a fonte. Então primeiro eu tenho que consertar a fonte para depois verificar lá, ó. Porque senão se pôr a fonte ali pode queimar de novo. Se pôr qualquer aparelho aqui, pode ser um aparelho comum, não precisa ser sem fio. Se a fonte estiver boa, ele tem que tocar. Eu vou consertar a fonte e depois no final eu vou fazer o mesmo teste para ter certeza. Então agora não tem jeito, eu tenho que remover a fonte da central aqui. Então retirei da tomada porque é muito perigoso de mexer com fonte. Se você não tem experiência, eu não aconselho fazer isso. Vou desconectar esse cabinho do terra. Tem um parafuso aqui, vou tirar esse parafusinho. Ok, desconectar o cabo de alimentação e remover a fonte. Ela tem umas travinhas de plástico, depois que você tira os parafusinhos, retira as travinhas e puxa. Então, por enquanto, eu não preciso mais da placa base e nem dos terminais para teste. Primeira coisa é fazer uma inspeção visual. Como eu já falei, normalmente aparece capacitores aqui estufados, nesse caso não tem. Esses resistores, na maioria das vezes, eles carbonizam, literalmente. Você perde os códigos deles aqui, que é por cores, né? Você perde a cor do corpo e dos anéis. Ou esses transistores aqui entram em curto, são 2 NPNs e 2 PNP, é 2A92 e 2 transistores A
42. Então dá para verificar com o multímetro. E aqui por baixo tem que ver também, ele dá uma leve escurecida aqui, é normal porque aquece bastante esse setor aqui de ringue. Tem um varistor de proteção, mas vamos entender como é que funciona a parte do ringue. Aqui pelo esquema a gente pode perceber o seguinte, essa parte aqui é a parte do ringue. E aqui tem mais 100 volts nesse setor. E aqui já é a saída do V de ringue, toda trabalhada aqui no 25 Hz. Porém, aqui está o secundário do transformador Chopper, que é esse cara aqui. Como a central está funcionando, a gente já pode deduzir que não tem problema aqui no primário da fonte. E tá do secundário em diante. Então essa primeira tensão de saída aqui, ó, a gente tem aqui, ó, mais 100 volts, 50 mA. Já podemos deduzir que esse mais 100 é contínuo, a corrente máxima é 50 mA, e ele sai do transformador, passa por D1, que é um N4937, que é o diodo que vai retificar, porque aqui tem um sinal de alta frequência. Então o primeiro sinal que a gente tem que encontrar é aproximadamente 100 volts contínuo aqui. Então o primeiro estágio é esse aqui, ó, C7, C8, tem esse circuitinho aqui, ó, RC, que é um resistor e um capacitor em paralelo com o diodo. Mas a gente tem que encontrar esses 100 volts aqui ou aqui, em paralelo em qualquer um desses dois capacitores, que é o C7 e C8. E olha só qual que é o C7. Tá aqui, ó, esse capacitor azul bem na saída do transformador. E o D1 é esse carinha aqui, ó, esse aqui que é o diodo, ó. Então ele sai direto do transformador aqui, ó, e dá no capacitor. C8 é um capacitor SMD, não sei se dá pra perceber aí, mas o C7 é esse grandão. E aqui embaixo, nos terminais dele, que é o diodo e os dois terminais do capacitor, negativo e o positivo. É aqui que a gente vai ter que encontrar essa tensão de 100 volts aproximadamente. Para isso, eu vou selecionar o meu multímetro aqui na tensão contínua, que é o que ele nos mostra ali. Esse aqui é alto range. Se você tiver um com escala manual, tipo esse outro, você tem que selecionar acima da tensão que a gente precisa medir. Ou seja, eu vou virar a chave aqui, ó, em 200 volts contínuo, ó. V e é o tracinho contínuo com 3 pontinhos embaixo. Aqui é alternado e aqui é contínuo. Então eu selecionaria 200 volts, porque é bem acima do que eu quero medir. Mas como eu trabalho mais com esse na bancada, ele já vai fazer a seleção automática para mim. Próximo passo é energizar novamente a fonte. Então eu tenho que tomar cuidado agora, porque é muito perigoso. Vou ligar na tomada e esse aqui é o capacitor que a gente precisa medir. E eu vou ligar na tomada agora, tá ligado? Agora tem que tomar cuidado por causa dos choques e dos estouros, tem que tomar muito cuidado. O multímetro já tá aqui, ela não para quieta. Eu vou fazer isso diferente, vou pôr ela nesse suporte que facilita a minha vida. Desliguei da energia, agora só tenho que dar um jeito de pôr ele aqui com o cabo. Não fazia nenhuma lambança, esse suportezinho facilita muito a vida da gente, a manutenção. Ok, agora já não fica mais dançando. E eu sei que o capacitor tá aqui, ó, é esse cara. Deixa eu apertar bem aqui. Então, esses dois carinhas aqui. Vou alimentar de novo na energia. Liguei. Agora aqui, o que eu faço? Vou pôr a ponteira negativa do multímetro lá e a ponteira vermelha aqui, ó. E tem lá, ó, 97 volts. 97 volts contínuo. Então, o primeiro estágio da fonte, ok. Então, a parte dos 100 volts aqui, ok. Depois ele vem para cá, ó, para todo esse estágio aqui, ó, 100 volts. Temos aqui seria M324, que é um amplificador operacional quádruplo. A alimentação dele é o GNDR e o VCC. Então a gente tem que saber, por exemplo, se ele está sendo alimentado. Porque se a gente for analisar aqui, ó, ele que excita a base desses dois transistores, T5 e T6, vai excitar esses outros dois aqui para gerar a onda senoide de 25 Hz, que é o ring mais e o ring menos. O ring mais e o ring menos vem aqui, ó, tem um varistor de proteção, um capacitor de 22 microfarad e um diodo, onde a gente tem que ter 25 volts aqui, um resistor R25 de 820 ohms por 2 watts, e aí a gente tem o V-ring. Então o que a gente poderia se basear? A gente já sabe que tem os 100 volts, que eu posso conferir e ver se ele está chegando aqui, ó. Ele está chegando no R18, se ele não está se perdendo no caminho. Depois eu posso ver o VCC do amplificador operacional para ver se ele está sendo alimentado. Tá aqui é o pino 11 e o pino 4. Para ver se ele está sendo alimentado corretamente, é uma das tensões que eu posso testar. Então eu tenho todo esse setor aqui para me brincar, começar a tentar identificar aonde está o problema. E o VCC dele, ele está vindo daqui, ó, vendo que tem um Zener 2 de 13 volts, C27 em paralelo, GNDR e VCC. E o VCC está aqui, ó, em relação ao GNDR. Eu posso testar aqui, por exemplo, se eu tenho essa tensão. Eu posso testar aqui em paralelo com o C27, ver se eu tenho essa tensão aqui. Como é um Zener de 13 volts, tem que ter aproximadamente 13 volts. Vou testar direto aqui para me ver. E o Z2 está aqui, ó. Vou virar a placa
ele tá do mesmo lado do capacitor, do C7, onde a gente tem o 97 volts ali, que seria o 100 do esquema. É esse carinha aqui, ó, Z2. Então, em paralelo com ele, que eu tenho que ver se tem aproximadamente 13 volts, que é o VCC, que é desse amplificador operacional aqui. Agora eu vou medir aqui para ver, em paralelo com ele. A fonte, eu desliguei ela, tem que alimentar. Sempre que for manipular, é bom tirar da tomada. Só que tem que ligar de novo, né? 13, cravadinho, ó, 12.9, 13 volts. Então a gente tem a tensão de alimentação do amplificador operacional, tá? Ok. Que eu já posso testar, vai estar chegando dele nos terminais 4, que é o positivo, e 11, que é o GNDR. Então aqui tem que estar esse 12.9, 13 volts. Ele começa a contar daqui, ó. Então é 1, 2, 3, 4. O 4 é o positivo. Tem que cuidar para não fechar curto aqui, pra gente não danificar nada. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 volts. Então tá alimentado corretamente o LM. Ô coisa, não escape, não assuste. 13 volts. Tá dando invertido ali porque eu novamente inverti a ponteira. O 11 é o negativo e o 4 é o positivo. Olha só, perfeito. Então o amplificador operacional está sendo alimentado. Então, esse estágio ok. A alimentação ok. Ok. O que eu vou medir agora? Já vou medir direto aqui, ó, em paralelo com o C31, que é de 22 micro por 160 volts, e eu tenho que ter 25 volts aqui. 89% das vezes é esse cara aqui, ó. Esse cara é o defeito. A capacitância dele, que é de 22 micro, às vezes baixa muito. Então eu já posso adiantar para vocês que é ele. Eu tô fazendo toda essa enrolação aqui para, se alguém precisar ir em campo, ter as ferramentas, porque nem sempre é ele, né? Como eu falei, 89, 90%. Pode ser outras coisas, pode ser os transistores, mas normalmente é ele. Então, o que eu vou medir? Direto esse 25 volts aqui. Se não tiver o 25 volts, eu vou remover ele da placa e vou testar a capacitância. E ele, agora a fonte está desligada. É esse cara aqui, ó, C31. Deixa eu ver se dá para ver a serigrafia lá, ó, C31. Esse cara aqui. Eu vou virar a fonte de novo aqui, ó. Fica melhor para mim medir esse cara perto desses resistores nessa versão de fonte, ó, 22 micro por 160. Então aqui tá o carinha. Eu vou girar aqui e esses dois são os terminais dele. Agora eu vou energizar a fonte de novo. Tem que tomar muito cuidado, como eu já falei. O multímetro tá em contínuo ainda. Eu vou medir agora em paralelo com esse capacitor. E olha só que coisa louca, ó, 5, 6, 8, 9, 6, 5, 3.6, 3.7, enfim, tá bem louco, né? Parecido com um contínuo pulsante ou um alternado, já que a gente tá medindo em contínuo, 3.4. Aqui tem um problema, Pode ser ele, pode ser qualquer outra coisa, mas aqui a gente tem um problema. O esquema diz que a gente tem que ter 25 volts, e aqui a gente não tem 25 volts, tem tudo menos 25. Então eu já vou aproveitar que eu estou medindo aqui a tensão do capacitor. E eu tenho aqui, ó, 3.3, 3.4, como a gente já viu. E vou medir aqui, ó, no extremo desses terminais aqui, que é o conector. Aqui é a saída de ringue, ó. Tá dando 33 volts. Muito baixa essa tensão, muito baixa mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou desligar a fonte da tomada e vou remover esse cara aqui. Só mais uma vez lembrando que temos que desligar totalmente a energia elétrica dessa fonte, para a gente não correr o risco de ser eletrocutado. Já removi até o excesso de estanho aqui e já tô com ele em mãos. Então eu vou testar a capacitância dele, esse 22 microfarad. Agora aqui no multímetro eu vou usar a opção capacímetro, que é esse símbolozinho aqui, ó. E aqui eu meço capacitância. Se tu tiver um capacímetro é melhor ainda. Eu vou usar esse mesmo aqui do multímetro. Eu esqueci de mostrar, mas sempre que você for medir capacitância, você tem que descarregar o capacitor. Você não pode medir direto, porque você pode queimar teu instrumento. E usa um resistor ali. Eu esqueci de mostrar, mas já está descarregado. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a ponteira preta, que é a negativa, vou pôr no terminal negativo, que é esse dessa faixa, e a positiva aqui. E eu só encosto, aguardo, depende do instrumento, demora um pouquinho, não é imediato. Mas a princípio, olha só, 2.0 nanofarad, nano, 1.9 nano. Então ele demora um pouquinho a carregar, 1.9. Esse capacitor está muito baleado, 22 microfarads é a capacitância dele. E ele não está medindo nem 10% disso, ó, 1.7 nano. Então esse capacitor aqui está baleado. Como eu falei, é quase sempre ele que vai nos deixar no mato, esse cara aqui. Só eu achar aqui na... Tá por aqui. 22 por 250, 22 por 160, 22 por 160. Vou pegar esses dois para medir.
para descarregar, peguei e fiz esse resistor de 10 watts, porque eu posso descarregar até capacitores de altos valores, né? Eu só liguei 2 garrinhas jacaré. E o que que eu faço? Por uma garrinha aqui, outra garrinha aqui, e deixo um tempo. Isso que vai servir de carga, e ele vai descarregar o capacitor. Não tem polaridade, ele pode aquecer, né? Você deixa que ele já descarrega. Vou fazer isso pro outro. Eu falo isso porque eu já perdi um capacímetro dessa forma, na correria, na bancada, não descarreguei o capacitor, fui medir e perdi o instrumento. Isso aqui é bem baratinho, olha, por causa de centavinhos você perde um equipamento bom. E nem precisa ser de um K2, era o que eu tinha, pode ser até um valor menor, 900 ohms, valor comercial. Não muito baixo também, que ele pode aquecer demais, dar um pico muito grande de corrente. Então agora, vou comparar. Esse aqui então deu 1.7, 1.8 nanofaraday. Então vamos medir esse aqui, 20.79 microfaraday. Então veja, de nanofaraday para microfaraday é muita diferença. Apesar do capacitor ser de 22 micro, ele está medindo 20. Ele é novo, porém a qualidade dele é um pouco duvidosa. Esses capacitorzinhos muito baratos que a gente compra aí, mas tá muito bom em relação ao outro. Então é esse que eu vou montar na placa ali e testar. Primeiro passo, antes de eu limpar aqui, eu vou pôr esse capacitor, só cuidando com a polaridade. Negativo aqui a gente tem essa parte, essa serigrafia branca na placa, e o outro é positivo. Tem a serigrafia lá indicando também a polaridade, porque o capacitor, ele é um componente polarizado. Vou pôr aqui, ó, e agora eu vou estranhar ele na placa. O segundo terminal foi. Agora eu tenho que cortar esse excesso. Corto os terminais. Agora eu vou pegar o meu multímetro aqui e vou tirar da função capacitor ou capacímetro e vou voltar para a leitura de tensão contínua. Feito a alimentação, agora eu vou medir a tensão em cima desse capacitor. E já temos uma tensão ali, ó, de 75 volts. Se eu vier aqui na saída de ringue do flat que vai para a central, para a placa base, 105 volts. Eu tinha 30 volts aqui aproximadamente. Eu vou inverter a ponteira. Temos 104 volts. Agora sim a gente tem tensão de ringue. Só trocando aquele capacitor, ó, contínuo. E se a gente pôr em alternado o multímetro, eu vou passar ele para escala alternado agora. A gente pode medir em alternado aqui também. E olha que a gente tem uma tensão aqui de 57 volts alternado. Eu vou pôr o osciloscópio para a gente ver o formato desse sinal. Vou pegar ele aqui. Acoplamento, vamos pôr CA, que é alternado. Ok. PW desligar. Essa ponteira que eu tenho aqui, vou pôr o X10, já está em X10. Inverter. Ok. Vou vir aqui direto no flat e vou pôr 2 fiozinhos aqui para não ter perigo. Aqui eu só liguei 2 fiozinhos para não fechar curto. E aqui no osciloscópio, ó como é que tá a forma de sinal. Uma senoide, tensão de pico a pico 162 volts. A frequência em torno de 26 Hz, é aproximadamente 25. Só que aqui tá marcando 26 Hz. Selecionei 50 volts por quadrícula. Esse é o formato de sinal que a gente tem que ter aqui na saída. Ó, a frequência aproximadamente 26, 27 Hz. E a tensão de pico a pico 161 volts. Então esse é o sinal que a gente tem que ter aqui, ó, no terminal, usando a forma de onda que a gente precisa encontrar. Agora eu vou fazer aquele teste. Vou pegar esse telefonezinho que é o TC20, que eu tenho aqui para teste na bancada. O cabinho dele tá cortado já, que eu espeto direto na central. Esse aqui é só para teste. E eu vou aproveitar esses 2 fiozinhos que eu usei para o osciloscópio e vou só tocar aqui, ó. Olha só, já tocou direto, ó. Fica tocando direto. É que tá escapando. Significando que a parte de ringue da fonte está resolvido, tá tudo certo. Antes de eu ligar ela na central, eu vou verificar essa situação aqui na placa base da oxidação. Então eu vou deixar isso aqui de lado e vou me concentrar aqui para ver se ele não afetou a placa embaixo. Eu vou tirar ela aqui, eu já tirei as plaquinhas, eu vou remover ela. Ela tem umas travinhas de plástico aqui, ó. Aqui tem uma e aqui tem outra. E beleza. E eu olho pelo lado de baixo. A princípio, olha só, não tem nada oxidado aqui, carbonizado, que tenha fechado um curto. Mas essa bateria aqui, tem que trocar ela. Tem que remover essa bateria. Porque do jeito que tá aqui, ó, logo ela vai detonar o resto da placa. Começa a sair a proteção, começa a corroer o cobre das trilhas, né? Porque embaixo dessa tinta verde de proteção aqui, da serigrafia, existe cobre. Então, se não trocar isso aqui, ó, removi a bateria, tá bem oxidado mesmo. Vou fazer uma limpeza bem boa aqui, ó. Mas por baixo tá ok. Nesse primeiro momento eu vou usar uma escovinha, um álcool isopropílico.
Lavei muito bem dos dois lados. Agora eu vou secar. Ok, nesse meio tempo eu vou providenciar uma outra bateria, que essa aqui é só descartar. Ó a diferença das duas aqui, a coloração do metal, essa já era. Estranhado no lugar já, e não corroeu a placa. Tem que limpar bem, lavar bem aqui, só para tirar a questão da aparência e tirar esse excesso desse fluxo que fica. Eu vou fazer isso e já vou montar no lugar aqui, já mostro montado. E limpar também aqui na parte da fonte onde foi trocado o capacitor. Já montei ela no local, a fonte, as plaquinhas e liguei os dois aparelhos. Só que eu não liguei na tomada ainda. E agora é que vamos ver. Opa, acendeu o LED da fonte. Agora vamos testar. Deixa eu ver se está dando tom. Ok e ok. Agora eu vou chamar. Esse aqui tá ligado no 20 e esse outro no 21. Então eu vou chamar pro 20. 20. Ah, já tocou. E agora eu vou chamar pro 21. 100%. Deixa eu ligar o meu sem fio também. O sem fio eu liguei no 22. Vamos chamar pra ver. Ah, já tocou. E temos comunicação. Alô, teste. Normal com o ramal 20. E se eu chamar dele para qualquer um dos ramais, tocando o ring. Resolvido a centralzinha. Nesse caso aqui, a bateria estava vazada, né? Eu já acabei trocando, mas nem sempre ela vai estar assim. Mas tem que tomar cuidado que às vezes ela vaza a ponto de danificar a placa ali naquela região. Esse cara aqui já dá para trocar de cara. Esse C31 aqui. Esse C7 também. E a partir dos testes que eu fiz ali já dá para ter uma base, né? Das tensões que a gente precisa nessa questão do ring. Então tá aqui os carinhas que eu troquei. Ó, o capacitorzinho, né? Ele incomoda muito, bastante mesmo. E a bateria. E esse conserto eu vou cobrar R$300. Espero ter ajudado. Muito obrigado. Dê um like no vídeo aí, se inscreva no canal para ajudar a gente. Muito obrigado e até um próximo vídeo.